Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde, a continuação do estudo de O Livro dos Espíritos, hoje coordenado pelo Luiz Ângelo. A Dirce vai fazer a leitura. E nós vamos fazer a leitura de uma mensagem recebida aqui na casa, em seguida a oração, e nós já convidamos o Luiz Ângelo. Caríssimos irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quando Cristo aqui esteve a fincar a cruz do mundo na terra, deixava para sempre o chamado ao alto, chamado ao Pai. Esta cruz que hoje representa a redenção do ser, do próprio ser, essa redenção dos erros, dos vícios, das inferioridades. Pois aquele que busca o Senhor deverá carregar a própria cruz, trabalhar em si mesmo, deixando que a luz do amor brilhe. Porque só assim a cruz do Cristo se tornará a ponte para os cimos esplendorosos, onde habitam os seres angelicais. Quando aqui esteve, torturado e crucificado na cruz infame, deixou nela para sempre na terra o caminho para ser seguido. Caminho em que devemos vencer a nós mesmos. Este é o primeiro passo, despir-nos de todo e qualquer sentimento que não seja amor. Caríssimos irmãos em Cristo, a paz do Cristo é a paz que requer de cada um de nós muito esforço, muita boa vontade, muita responsabilidade em domarmos as nossas más tendências. Mas uma vez convertida em redenção, a cruz também será a libertação. Encontraremos em Jesus a porta celestial. E nós vamos então, com essa mensagem tão linda, lembrarmos do Cristo, Jesus de Nazaré, que quando caminhou aqui na terra junto a nós, se doou aos pequeninos, deu de comer a quem tinha fome, deu de beber a quem tinha sede, vestiu aqueles que estavam nus, ofereceu a cura, o remédio, visitou os doentes e os presos, não desprezou nem menosprezou nenhuma dor, mas, sobretudo, foi aos doentes da alma, os encarcerados no preconceito e no ódio, que ele veio libertar a cada um de nós das nossas inferioridades. Senhor Jesus, abençoa-nos nesse instante, abençoa o coordenador desta tarde, que ele possa nos passar os ensinamentos da tua doutrina, que possamos ouvir com ouvidos de ouvir e que possamos vivenciar cada ensinamento. Que o Pai nos abençoe. Assim seja. Então nós vamos dar início saudando os irmãos da internet, que eu esqueço, né? E vamos chamar o Luiz Ângelo. Boa tarde a todos, boa tarde. Bom, hoje vocês vão ter que conviver um pouquinho com a tosse. Tá difícil para mim aqui, mas... E a voz meio anasalada, né? Então vocês compreendam aí. Mas antes de começar o nosso estudo, nós vamos começar pela questão 759, a linha A. Eu gostaria só de lembrar que hoje, dia 30, hoje completa aniversário do desencarne do Chico Xavier, né? Eu me lembro que a primeira palestra que eu dei nessa casa, a pedido da dona Deise, foi sobre o Chico. Fazer uma história, uma biografia do Chico. E confesso a vocês, durante a leitura das várias obras biográficas
sobre ele, escrito sobre ele, eu chorava copiosamente. Os livros, a passagem da vida dele é tão bonita e tão edificante no sentido da missão que ele assumiu, né? Mas ao mesmo tempo de tantos sofrimentos, tantas perseguições, tantas incompreensões, e o amor que ele tinha pelas pessoas, né? E a segunda mãe dele, né, Dona Cidália, é interessante que quando a mãe biológica faleceu, Maria João de Deus, ela aparecia para ele, consolava ele, mas quando, já próximo da morte, ele falou que queria, se possível, quando ele entrasse no reino dos céus, que ele fosse recebido pela Dona Cidália. Assim, é uma beleza, né? Pessoa que o abraçou. Mas tem uma passagem do Chico. O Chico tem muitas passagens interessantes, assim, engraçadas. Mas, quando ele falava das mulheres da vida, as prostitutas, o Chico sempre teve um amor carinhoso, generoso, espetacular, extraordinário com elas, né? E quando ele morava ainda ele já morava em Uberaba, e ele estava com os pés muito inchados, muito doloridos, e ele passava no caminho para o escritório onde ele trabalhava, fazendo contabilidade, e ele passava na porta da casa, né, chamavam as mulheres de vida, tal, mulher de vida fácil. E na volta, ele veio de carroça, junto com os colegas, e na hora que ele passou na porta da casa, as mulheres o chamaram. E o pessoal ainda brincou com ele, Chico, você vai lá, tal. Ele desceu e elas foram e trouxeram uma bacia de água para lavar os pés dele. E ele disse que enquanto elas lavavam os pés dele, ele via na água a cor, que a água ia se transformando. Uma cor turva, uma cor, né, escurecida. E ele saiu dali sem dor nenhuma. O Chico era pessoa de grandeza moral, né, de uma envergadura diferente, né? Só para lembrar do nosso carinho, da nossa consideração por ele, né, que hoje a gente vibre por ele, né? Teve uma mensagem dele aqui no centro, né? Uma vez na psicografia, aquele pessoal de Uberaba, a última psicografia foi dele. Isso, do Celso, exato. Aí ele falou, tal, ele pediu para orar, e no final ele se revelou, né? Chico Xavier, né? Foi muito bonito. Bom, nós estamos aqui falando sobre a lei da destruição, do capítulo 4 do livro 3º, da questão 759, a linha A, sobre a questão do duelo, né? E aí diz assim: mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia. Quer dizer, a questão anterior perguntou qual que seria a origem, né? Qual que seria o fundamento, o que justificaria o duelo. E a resposta foi o orgulho e a vaidade, né? E agora está perguntando, mas não tem caso que justifica o duelo, não é? E aí ele responde. Resposta dos Espíritos. Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Pois então,
Isso nos lembra muito, né? A questão olha, fez comigo, eu vou fazer com você também, né? Quer dizer, não vou levar desaforo para casa, né? Eu não sei que quantos de vocês foram educados nesse sentido, né? Principalmente na minha geração, né? Que já faz um tempinho, era assim, ó, não traz desaforo para casa, não. E tinha uma expressão que falava assim, se você apanhou lá fora e não bateu, aí você vai apanhar de novo aqui em casa. Não é? Então, é aquela questão de, ó, não pode deixar por menos, você tem que ir lá e fazer valer, não é? Aqui diz, isso depende dos costumes e dos usos. Não é só uma questão de costume, né? É uma questão de engrandecimento moral. Porque, sem dúvida alguma, que os costumes, eles revelam a identidade da gente, né? Por exemplo, quando no século XVIII os iluministas, né, o Montesquieu escreveu o livro, né, O Espírito das Leis, o que ele estava querendo dizer, né? A alma, a essência das leis. A legislação de um país revela, vamos dizer assim, a forma, a compreensão que esse país tem da realidade, né? É óbvio que tem países em que o costume, a tradição, né, os valores estão muito arraigados e que para isso ser mudado leva-se tempo, porque a mentalidade, o costume, né, os princípios, eles são, né, é uma amálgama, né, quer dizer, é muito difícil da gente conseguir quebrar aquilo. Eles ficam de fato enraizados. A gente sabe que a história caminha a passos muito lentos nas transformações, principalmente morais, éticas, culturais, comportamentais, né? Algumas coisas elas mudam rápido, a tecnologia muda rapidamente, mas a moral não, a moral ela caminha a passos bem lentos, né? E aqui diz que cada país, a cada século tem uma maneira diferente de ver a questão do duelo, não é? Hoje a gente sabe que o duelo ele é praticamente extinto em quase todas as legislações do mundo. Mas eu me lembro no nosso encontro passado, o Fred falando sobre a questão do duelo que ainda existe, né? Não legalizado, mas o duelo, vamos dizer assim, né, informal, né? Nós temos as torcidas de time de futebol que se agridem, nós temos dentro dos presídios, né, os grupos que duelam entre si pelo controle das diversas facções, não é? Enfim, ele está presente na nossa sociedade. É lógico que isso tudo ainda vai ter uma demora. E aqui diz ainda, né? Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados. Essa questão do moralmente adiantado também é uma questão muito relativa, né? Porque nós às vezes nos julgamos civilizados e a gente condena, por exemplo, civilizações ou grupos étnicos como os indígenas, atrasados, selvagens, bárbaros, no sentido do nosso parâmetro. Mas eles têm um grau moral de civilidade, de equilíbrio, de harmonia, de respeito, que nós não temos aqui. Certa vez, num encontro de índios, muitos antropólogos levaram para eles roupas e os convidaram para vir na cidade. E eles vieram. E eles viram muita gente nas ruas perambulando, com fome, pedintes, mendigos, moradores de rua. E eles perguntaram, eles ficaram primeiramente encantados, né? Estupefatos com o tamanho das nossas cidades. Eles levaram eles a São Paulo, capital. E eles ficaram assim, muito atordoados. Aí pediram para levar onde é que arrumava comida. Levaram ele no Ceasa. E eles viram aquelas caixas e caixas, aquelas toneladas de comida. E ele falou assim,
Mas com tanta comida, como é que vocês deixam o seu igual passar fome? Com tanta roupa que vocês nos deram, como é que vocês deixam os moradores de rua sem uma roupa, um agasalho, sem um... E nós é que somos os civilizados. Então a evolução moral, ela também caminha a passos lentos. Também haverá um dia de desaparecer. Mas isso dependerá muito da nossa evolução moral, no sentido até de como a gente se comporta para com o outro. Porque até para fazer caridade agora a gente corre o risco, não aqui, né? Mas em São Paulo, de ser multado. O que é uma incoerência no sentido da caridade cristã. Crueldade, isso é maldade. Isso é pura maldade. Não querem só não deixar alimentar os pobres. Na verdade, querem matá-los mesmo. Só fazendo uma comparação um pouquinho sobre essa questão Na época da Revolução Industrial na Inglaterra, para que os mendigos fossem forçados a trabalhar como assalariados, eles criaram uma legislação que impedia-os de pedir esmola. Só podia pedir esmola quem tivesse um cadastro. Tinha que ter uma carteirinha de mendigo, uma autorização de mendigo, sob determinadas condições. Crianças órfãos, velhos abandonados, pessoas mutiladas, enfim. E se você fosse pego mendigando, você teria prisão, você teria amputação de uma orelha, marcar na testa, como marca o gado, com S de slave, né, S de escravo, slave. E depois, a quarta penalidade seria a morte. Você não poderia mudar de cidade para pedir esmola, você tinha que pedir esmola somente na sua cidade de nascimento. Essa legislação foi aprovada sobre a questão do alimento, da doação de esmola. Você tem que pedir autorização a 2 secretarias do Estado de São Paulo, você tem que ter o cadastro de quem você vai doar, o que você vai doar, aonde você vai doar e qual o propósito. Me lembrou muito a legislação inglesa. A comparação é muito parecida. Né? Então a gente vê que isso é de fato uma crueldade. Quando a gente fala que nós temos que evoluir moralmente para eliminar o duelo, não é só o duelo, é o extermínio de outras maneiras, talvez mais sutis, que não aparece com o termo de duelo, mas é uma crueldade. Pois não, Hélio? Não, eu tenho problema de audição. Eu estou fazendo assim porque eu tenho problema de audição. Ainda bem que você não escutou, porque ele te chamou. O senhor fez toda essa colocação e fez uma indagação muito bacana, que foi: ainda somos chamados de civilizados. Isso. Dentro de tudo que o senhor falou, como que a gente poderia definir o que é civilização? Olha, eu creio que eu não tenho um conceito de civilização, mas a gente fala em civilização quando você está organizado socialmente sobre leis, quando você tem regras de convívio, você tem normas de sobrevivência. E eu creio que uma verdadeira sociedade civilizada é quando ela oportuniza a todos condições de igualdade, de estudo, de saúde, de moradia, de segurança. Né? Isso é civilização para mim. Não significa dizer um progresso tecnológico. Não significa dizer um conceito de estar materialmente, né, em abundância. Mesmo porque a abundância, o excesso também pode levar a outros excessos, né? Então, eu creio que a civilização para nós consiste no quê? Nós temos uma condição de socialmente sobrevivermos. Né? E aí, nesse sentido, os índios nos dão grandes lições de civilidade. Então,
ela tem que dar, no mínimo, o que diz a lei, quando a gente fala em lei da justiça? E o Fred talvez seja a pessoa mais indicada, ou outros advogados aqui que eu talvez não conheça. Mas a justiça, a igualdade, não é simplesmente nós temos uma igualdade socioeconômica, mas uma igualdade de oportunidades. Tá? Então, quando você oportuniza, era isso que todas as sociedades que se dizem igualitárias, porque o próprio pensamento liberal burguês é um pensamento de igualdade, tanto é que o tema é esse, igualdade, liberdade, fraternidade. O que é uma sociedade fraterna? É quando ela oportuniza, né, igualmente para todos. O que é igualdade? É quando você permite a todos que tenham as mesmas condições, sem que um fira o outro. Porque se você achar que a sua liberdade permite ferir o outro, aí já não é mais liberdade, já é abuso de autoridade, não é? Então você tem vários conceitos aí que a gente pode trabalhar, e são conceitos complexos, que cada um compreende de uma maneira, né? Mas eu tento me restringir ao que eu conheço da história, nem ao fato jurídico, como outras pessoas de maior competência poderiam discorrer, né, com mais autoridade. A gente pensar na nossa sociedade hoje, como está distante de uma sociedade avançada. Aí quando a gente fala avançada, é a fraternidade, é o amar uns aos outros. Então, dentro dessa igualdade, é uma palavra que incomoda tanto, foi por isso que Jesus foi crucificado, porque as pessoas acham que tem que ser iguais. Não, igualdade é o que a lei de Deus dá a cada um de nós. Então, todos nós temos a mesma perfectibilidade, ninguém tem mais ou menos, e a mesma oportunidade, objetivo de alcançar a perfeição. Então, Deus ele pode cobrar meritocracia, porque ele deu igual. A nossa sociedade não tem essa igualdade. É isso. Né? Vamos continuar? Tem mais um. Só para ajudar aí, mais adiante, na 793, tem a explicação da civilização. Nós vamos chegar lá ainda. Então. Tem mais um pedacinho, tem uma notinha aí. Ó, nessa nota diz assim: a mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado, quando se erra, ou em perdoar, quando se tem razão. E em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Essa é a questão, talvez, assim, da gente não partir para a vingança, para, né, como é que eu diria, né, o talião, né, vamos dizer assim, né, o toma lá da cá. E eu já citei aqui várias vezes, em outras situações, mas eu gosto muito dessa passagem. Era um trabalhador em São Paulo, capital, de madrugada, ali na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, me desculpa, e veio um estudante de psicologia, de madrugada, embriagado, num carro em alta velocidade, o atropelou. O trabalhador estava de bicicleta, ficou preso com o carro, o braço no vidro, né, naquele limpador de para-brisa do carro. O jovem que estava no volante não parou, o braço foi arrancado, ele pegou o braço e jogou no rio e foi embora. E, lógico, acabaram descobrindo quem foi o jovem que estava na direção, viram que estava embriagado, enfim, não prestou socorro. E o rapaz que teve o braço amputado, uma repórter perguntou para ele assim: o senhor gostaria de conhecer a pessoa que te atropelou e te mutilou? E ele falou assim: gostaria, muito, para eu perdoá-lo, para o meu bem. Para ele não levar aquele ódio com ele. Ele queria perdoá-lo para o meu bem. Lógico, quando você perdoa alguém, você também comete o bem para outra pessoa. Mas ele poderia muito bem falar assim: não, eu gostaria. Quando a gente via muito assim, né? Não, eu quero que faça justiça. Eu quero que... A gente percebe que a pessoa não está dizendo no sentido real da lei.
Ela estava querendo, às vezes a pessoa fala assim, eu quero justiça, ela está querendo dizer, olha, eu quero uma punição severa para essa pessoa, né? Eu quero que ela sofra também, principalmente quando há envolvimento de morte, essas coisas assim, né? Mas quando você perdoa, quando você retira vamos dizer assim, um peso do seu coração, nós às vezes pensamos muito nesta existência. Eu perdoei e tal, me fizeram mal, mas nós temos que pensar que o nosso espírito, ele é eterno, ele voltará em outras existências, e aquele mal que alguém nos fez de alguma maneira, se persistir em nossos corações, possibilitará aquele outro a condição de um obsessor, de um cobrador. Então a gente não só causará um mal para nós mesmos, mas nós a outros, e a gente pode entre essas pessoas. Então perdoar não é só questão de a gente não ir lá fazer a desforra, vou tirar limpo, sabe, não. Espiritualmente é também uma questão de engrandecimento. É quando diz aqui que a gente precisa de um aperfeiçoamento. Também passa por essa necessidade. Estou sendo claro, gente? Estou? Tá, então tá bom. Sobre a pena de morte. A pena de morte, gente, se alguém quiser falar, viu? Fica à vontade. A Fabiana está aqui para responder tudo. Tá certo? Questão 760 diz assim: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. Nós já estamos falando de leis. Nós estamos falando assim, de um dia não ter constituição nenhuma do mundo que nós teremos a pena de morte. Eu só quero lembrar vocês que no Brasil a pena de morte já existiu, tá? Durante o regime cívico-militar, pelo chamado Ato Institucional número 13, a gente fala muito do AI-5, né? Mas o ato número 13 dava ao governo também o direito de pena de morte, tá? Mas existe um grupo político forte que defende a reintrodução dessa penalidade. A pena capital, ela vira e mexe, continua sendo discutida. Então a gente tem que ficar atento, porque nós estamos vendo que vai contra os princípios da lei de Deus, não é? Por favor. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidades de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Nossa, está bem claro aqui, né? Um dia ela vai ser abolida. Incontestavelmente, ou seja, à medida que nós progredirmos intelectualmente, moralmente, né, a compreensão da lei da justiça, quando nós formos sensibilizados pelo amor, e não digo talvez nessa encarnação, mas pode ser que em outras encarnações nós, né, voltemos aqui para a gente aprender um pouco destilar, né, um pouco do mal que foi, às vezes, destilado uma existência, a gente volta para filtrar na outra, né? Quando fala sobre o progresso da humanidade, nós estamos falando de um momento em que a Terra deixar de ser esse planeta de provas e expiações e passar para uma condição melhor, que é uma condição de, né, regeneração, uma coisa assim. Só que aqui no final da frase fala,
fala de uma época que ainda está muito longe de vós. O que quer dizer que nós temos que dar a nossa contribuição. Caso contrário, nós permaneceremos estacionados nessa condição de planeta expiatório e provatório por muitos e muitos anos e séculos e outras tantas existências. Numa das passagens do Evangelho, Santo Agostinho fala que a Terra é um planeta que ele existe como uma moradia para espíritos que fizeram, né, grandes estragos em outros planetas, em outras existências, e eles vêm para cá para ficarem aprisionados. É uma prisão espiritual no sentido de reencarnações sucessivas, para que eles se eduquem, portanto a Terra também se torna um educandário, uma escola, e para que eles se curem das suas maldades, que eles possam exercer a sua inteligência em benefício dos outros. Portanto, também seria como se fosse um hospital. E eu, em cima dessa fala dele, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Quando, na época da existência de Cristo, lá no ano 1, a humanidade era em torno de 200 milhões de pessoas. Quando veio o ano 1000, a humanidade estava em torno ali de 500, 600 milhões de pessoas. Isso somando todos os continentes, da América, da Índia, tá? Somando todas são perspectivas, lógico, não são dados estatísticos reais, concretos, mas são, né, estimativas. Por volta de 1500, quando foram feitas, né, as grandes navegações, o encontro das civilizações, a população já estava ali em torno de 1 milhão, 1 bilhão e alguma coisinha. Em 1900, nós éramos em torno de 1,5 bilhão de pessoas. Em 1900. No ano 2000, nós já somos 8 bilhões de pessoas. Em um século, o século XX, de 1900 a 2000, nós passamos de 1,5 bilhão para 8 bilhões, vamos colocar 7 bilhões, alguma coisinha. O que nos permite compreender o tanto de pessoas que vieram para cá, tanto de espíritos que vieram para cá. O tanto que essa humanidade cresceu. Nós sabemos que espírito não se reproduz, eles, né, não são criações do corpo, né? E se nós pegarmos o século XX, nós veremos que o século XX foi Primeira Guerra, nazifascismo, Segunda Guerra, regimes autoritários dos diversos matizes, né, como o stalinismo, o maoísmo na China e outros tantos. E ainda hoje temos muitos, né, regimes. O que nos permite dizer que, sem dúvida alguma, a Terra ela tem recebido espíritos das mais diversas matizes, espíritos bons, espíritos, né, como também espíritos endurecidos, espíritos que ainda passam por muitas necessidades de explicação, orientação, racionalização. E aqui fala disso, quando os homens forem mais esclarecidos. É um apelo à razão para essas pessoas que estão defendendo princípios tão contrários à vida. É um apelo à justiça, um apelo ao amor, é um apelo à empatia, à solidariedade, à inclusão. E nós temos princípios para isso, que muitas religiões defendem praticamente os mesmos princípios de amor ao próximo, de igualdade, de justiça, mas nós sabemos que muitos defendem exatamente o inverso, o contrário, não é? Quando a gente fala assim, né? A pena de morte desaparecerá quando os homens não precisarem mais julgar os homens. E a gente ouve algumas frases, independentemente de quem as disse, mas é uma frase que está aí há muito tempo, que bandido bom é bandido morto, que é a justiça com as próprias mãos, não é? Que é a condenação de morte ao outro.
Nós sabemos muito bem que Jesus queria a eliminação do pecado e não do pecador. Então a pena de morte um dia irá desaparecer da nossa legislação, mas ainda está bastante longe da nossa realidade atual. No sentido, só para ilustrar, recentemente eu assisti um vídeo de um grupo desses radicais islâmicos, né? Em que ele perguntou assim, a repórter perguntou para ele assim, se a sua irmã frequentasse escola, o que você acharia? Eu falei assim, eu mataria minha irmã. Ele assim, mas por quê? Não, porque isso vai contra os nossos princípios. Mas quais são os nossos princípios? Não, isso contraria, isso ofende a moral da minha família. Mas por que ofende a moral da sua família? Não, porque vai contra os nossos princípios. Mas sabe aquela coisa que fica circulando, mas não chega a um denominador comum? O repórter viu que não sairia daquele círculo. Ele veio e falou assim, quando você falou que você mataria a sua irmã, é uma força de expressão, não é? Ele falou assim, não, eu tenho uma arma e a lei me permite que eu possa matá-la. Olha aqui, é uma decretação de pena de morte, por um princípio que ofende a moral do homem, de uma sociedade que ainda precisa passar por muitas transformações de aceitação, né, de empatia, de inclusão. Por que a mulher não pode ser incluída? E se nós pensar no Brasil, quantas e quantas mulheres são vítimas de violência e assédio, né, de agressões, e o principal agressor está dentro de casa. Quantas delas são mortas? Não é? É uma pena de morte. Não é? Por favor, você tem ler esse pedacinho para mim? Aqui é uma nota de Kardec. A mais grandeza e verdadeira honra... Não. Ah, desculpa. O progresso social... o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Ou seja, apesar de ainda estarmos muito longe de um avanço efetivo, nós não podemos deixar de reconhecer que já houve avanço. Há tempos atrás, por motivos mais banais, mais simples, mais fúteis, mais elementares, se cometia um crime. Hoje, nós temos, ainda que exista em alguns países a pena de morte, vou dizer assim, aquilo que pode levar a uma pena de morte ainda é bastante restrito, ou seja, restringiu bastante o leque dos fatores que poderão levar à morte uma pessoa. Mas ainda existe. Tem países, por exemplo, que se você for pego com qualquer quantidade de droga, é pena de morte. Não tem jeito, não tem escapatória. Tá? Como tem países que se você falar alguma frase contra o governante, o ditador, o representante, o imperador, é pena de morte também. Ou seja, nós não temos um calibre igual para todas as condenações. Mas, sem dúvida alguma, nós não podemos deixar de apontar que já houve melhoria. Não é? Nós estamos falando sobre as mulheres no Brasil, colônia, isso é o que? 200, 300 anos atrás, o marido tinha propriedade sobre a mulher, os filhos, as filhas, era propriedade, é o famoso patriarcalismo.
e ele podia decretar a pena de morte deles. Não é? Então, assim, mudou muito, claro, as coisas deram um salto significativo, ainda está longe de nós termos ainda uma condição mais satisfatória, ou pelo menos merecedora de falar, olha, já estamos numa passagem bem evoluída, né? Pois não. Sim. Ah, tá. Sim. 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 É no caso de traição da pátria, essas coisas todas, né? É. A pena de morte. Sim. É. É uma brecha, né? É uma lacuna que está ali na Constituição, né? Obrigado, Fred. Sim. Deus quiser, né? Pois não, Hélio. Quando o senhor citou e fala que um homem deixar de julgar o homem, o que deve entender exatamente isso? É porque nós estaremos num nível tal de sociedade mais avançada, em que nós teremos um equilíbrio espiritual. Nós estaremos numa sociedade de regeneração em que você não tem ódio, inveja, orgulho, maldade, ambição. Você não deseja o mal para o outro. Então, aquele sentimento de maldade, a gente já terá deixado para trás. Então, nós estaremos em outro mundo. Consequentemente, nós não teremos esse julgamento. Por quê? Nós viveremos sobre as leis de quem? De Deus, né? Então, isso é para outro nível, né? Eu creio que está bem longe de nós, né? Falar nisso, você fala, por exemplo, em julgar o outro, em observar o outro. Eu observei que você tirou a barba, né? Então, eu conheci pela voz. Uma coisa interessante de julgar é que nos mundos de regeneração o amor já está na fronte das pessoas. A gente não tem nem respeito uns pelos outros. A verdade é essa. Então, se o outro pensa ou é diferente, muitas vezes eu não só julgo, eu condeno e odeio. Aí pode não ter pena de morte, mas eu mato. Sim. Então, o quanto a gente está distante, porque nem respeito a gente tem. E aqui a gente fala assim, pegando essa fala sua, Fabiana, ele fala assim, eu perdoo, falando, não quero nem ver ele mais na minha frente. E tem uns que falam assim, olha, não desejo mal não, mas você vai ver que Deus há de julgar. Ou seja, eu não condeno não, mas alguém mais poderoso vai fazer por mim, não é? Ou seja, o que nós fizemos? Nós fizemos um julgamento. Nós julgamos o outro, né? Mas a condenação vem para nós. Ela volta, ela não tem jeito. E na verdade, quando a gente faz esse tipo de comentário, fulano assim, diz muito mais sobre nós do que da pessoa. Revela muito mais quem nós somos do que o outro. Às vezes você pode estar querendo passar por uma pele de cordeiro, mas está revelando a sua verdadeira essência, né? O seu verdadeiro princípio, sua verdadeira postura. Gente, vocês fizeram tanta pergunta que passou o tempo, né, Fabiana? Eu nem falei nada. Gente, muito obrigado a vocês todos aí, né? E lembro novamente sobre o Chico Xavier, que é uma pessoa, nossa, muito querida, né? Que Deus os abençoe, que a gente volte para casa com toda essa energia
da nossa casa aqui, nessa casa que nos acolhe. Obrigado, Fabiana, pela oportunidade. Então nós vamos esperar os passistas entrarem na sala do passe. Lembrar quem fez o pedido da pizza. Ontem nós tivemos o trabalho da pizza. O Leone vai estar lá embaixo. Quem não pediu também tem pizza avulsa. A gente fala, essa pizza não engorda, ela é fluidificada, pode comer tranquilo. Não faz bem. Tá certo? Então vamos encerrando essa tarde, rogando a Jesus, nosso Divino Mestre, que derrame sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, a luz do seu amor. Essa luz que nos convida a superarmos as nossas inferioridades do ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e deixarmos brilhar a luz que existe em cada um de nós, em todos nós. Esta luz de solidariedade, de fraternidade, que começa a brilhar na humildade. Auxilia-nos, Mestre, a sermos felizes verdadeiramente, seguindo os teus passos, por este caminho que nos deixastes. E nesse instante, rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, as que estão nos lares, que durante a oração que nos ensinastes, possamos nos preparar para o tratamento espiritual e para aqueles que estão em casa, que recebam o passe em teu nome, em nome de Deus nosso Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco. Que seja uma semana de muita paz. Assim seja.